Olá pessoal, então nós acabamos de pegar esse iPhone 7, placa Intel, com falha de imagem, verificamos aí o backlight, não encontra-se aí imagem, não encontra-se imagem e nem luz de fundo do nosso smartphone. Então nós resolvemos aí fazer esse vídeo para mostrar para vocês uma análise inicial para tentarmos aí identificar o possível falha que possui aí no nosso iPhone 7, placa Intel, e nós vamos fazer então a análise completa e a identificação dos defeitos, do possível defeito aí que possui em nosso iPhone 7. Então vamos lá. Como o aparelho não apresenta imagem, nós já testamos aqui uma frontal original. Vocês verificam que o meu aparelho está conectado à minha fonte, vou desconectá-lo aqui. Esse consumo é responsável aí ao meu cabo. Se eu desconectar o cabo aqui, vocês vão perceber que o consumo aí vai zerar. Está zero. O consumo do meu caso do meu cabo é de 12 microampere e meu aparelho ele não possui consumo interno. Vou conectar para vocês verem. Pela câmera aí dá para vocês verem. A partir da hora que eu conecto, ele não tem nenhum tipo aí de consumo. Então, vamos lá. Eu vou ligar o aparelho para vocês verem aí o real defeito que está acontecendo. Vamos posicionar a minha placa aqui. Vou fechar um curto na minha chave Power. Aí está a minha chave Power. Vamos regular aqui. E vamos então fechar um curto na chave Power aqui, ó. Verifica o consumo, 190, 198, 191, pressionei durante os 5 segundos. Após eu soltar a chave Power, o aparelho então permanece ligado, de acordo com o consumo da fonte assimétrica, que vocês podem verificar. Consumo de 400, 489... 700 e pouco, 500, isso aí que nossa fonte assimétrica ela é de 4 dígitos, então lá está de 56 mA. Então, ó, verificam que o nosso aparelho está ligado de acordo com a nossa fonte assimétrica, porém, nós não temos aqui, ó, imagem ou luz de fundo em nossa frontal. Verifiquem aí, ó, mesmo com o aparelho ligado, nós não possuímos imagem. Nós chegamos até a colocar aí uma frontal nova, mas mesmo assim não funcionou. Essa é a frontal do cliente. Na dúvida aí nós já colocamos uma frontal nova para realizar o teste e mesmo assim apresenta o aparelho então sem imagem. Vou desconectá-lo da nossa fonte para iniciarmos então o nosso teste. Verifiquem a conexão daí do nosso LCD. Vou realizar a desconexão aqui. Depois da nossa fonte já desalimentada, já removemos a nossa fonte e desconectamos então o nosso módulo LCD do iPhone 7. Então vamos lá. Aqui nós estamos aberta aí a nossa Yuxunjin, a nossa melhor plataforma de análise de iPhone, na minha opinião. Então vamos lá. Vamos identificar o nosso conector de bateria, o nosso conector do LCD. Já que o nosso LCD não dá imagem, vamos identificar o nosso conector e vamos fazer então o teste da condução reversa, teste do diodo reversa, né? Que o pessoal conhece aí, queda de tensão. Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui no nosso J4502, que é o conector responsável pelas comunicações de nosso LCD com a nossa board. Aí está, vamos abrir aqui, beleza, tranquilo. E vamos realizar então os testes da escala reversa aqui no nosso conector do nosso LCD. Então vamos começar aí, ó, pelo pino 39 da PP-LCM-BL. Vamos lá, pino 39, valor apresentado em escala reversa é de 610 de queda de tensão. Vamos colocar o nosso multímetro em escala de diodo. Vou trocar o posicionamento do meu multímetro para ver se vocês conseguem ver pela câmera aí, pessoal. Dificilmente vocês vão conseguir ver, mas de qualquer forma eu vou tentar aí
mostrar para vocês aí de uma forma mais clara. Aí está, vamos acender a luz aqui. Pede 39, 610, no meu multímetro 606. Segunda pede 500 de acordo com o Yushujin, 526 no meu multímetro, ok. Terceira pede 610, que na verdade é a pede 35, 610, 607, ok. Próxima pede 440, 465, ok. Lembrando que de 20 a 30% aí de tolerância, de diferença, de acordo que o multímetro da Yushujin, ele foi medido com um Fluke, nós estamos utilizando aí um multímetro Unity. Então vamos lá, pede de número 33, pede de número 31, Open Line com o nosso multímetro, pede 29, valor 470, no nosso multímetro, 484, beleza. Depois 450, no nosso multímetro, 463, ok. Próxima 450. Próxima 750, no nosso multímetro 777, ok. Próxima Open Line, confere. Próxima Open Line, vamos ver. Open Line também confere. E a próxima aí, GND, vamos ver. Próximo a 0, GND, ok. Vamos arredar um pouco aqui então. Opa! A nossa Yushujin aqui. Estou deixando bem próximo aqui para ver se vocês conseguem visualizar aí na imagem da filmagem. Então vamos tirar até o 19 aqui, que é o negativo. E vamos lá na pad 17, é 450. Vamos verificar. 465, ok. A próxima 450 de novo. 467, ok. A próxima 440. 467, ok. A próxima 510. Temos aí 511. Aliás, a próxima 510. Nós temos aí 578. Ainda ok. A próxima 520. Nós temos aí 562, ok. A próxima 310. Nós temos aí 337, ok. A próxima 1360, o valor apresentado 1462, também está ok. A pad de número 3, um valor aí de 580, apresentando 621, ok, dentro dos 20 a 30% aí de tolerância. E a pad número 1, que é a pad de alimentação de PP5V7, 510. Opa! Aí nós localizamos aí uma falha na nossa pad de número 1. Ou seja, está escrito lá, ó, 510 de queda de tensão, e nós achamos aí um curto em nossa malha. Ou seja, valor do multímetro próximo de 0. Nós temos um curto na nossa malha PP5V7. Nós poderíamos então identificar quais os componentes que possuem na nossa malha PP5V7 LCM AVDDH porta-com e inserirmos então o nosso short killer para fazer então a remoção aí do curto ou até mesmo identificar o nosso componente defeituoso através do nosso short killer. Mas vamos deixá-lo então para o último caso e vamos tentar fazer uma análise aí bem completa e bem manual para vocês acompanharem aí uma análise de forma completa. Vamos lá. Já identificamos então uma malha em curto e a primeira capacitor que possui em nossa malha é o capacitor C3913. Vamos localizar então o C3913 aqui na nossa câmera. Verifiquem que nós temos aí, vamos dar um zoom aqui para melhor visualização de vocês. Então vamos lá. Vamos colocar o nosso multímetro aí em escala de continuidade, escala de BIP, como vocês conhecem. Aí está. E vamos lá, ver primeiramente
se a nossa pad de número 1 ela tem conexão aí com o nosso C3912, já que essa malha está apresentando um curto. Então vamos lá, pad de número 1 e vamos lá em contato com o 3912. E como vocês podem perceber, o nosso 3913, ele está em paralelo e ainda aí está bipando dos dois lados com a nossa pad de número 1. Vamos ver se ele bipa dos dois lados também com o GND. Também bipa dos dois lados com o GND. Já que esse é o nosso primeiro capacitor da malha, já vamos então realizar o teste com o nosso SIC, com o capacitor inline checker, para nós verificarmos aí se o curto-circuito está nesse primeiro capacitor da nossa malha PP5V7. Vamos colocar então em escala de 200 miliohms. Vamos ligar aí o nosso SIC. Aí está, vou deixar virado para a câmera para vocês verificarem. Vamos identificar a nossa ponteira de prova positiva e a ponteira de prova negativa. Eu sei então que... Tá gravando também? Não. Eu sei então que o meu capacitor, a parte de baixo dele é a positiva e a parte de cima é a negativa. Para utilizarmos o SIC, temos que respeitar então a polaridade do capacitor. Vamos lá, pad negativa com negativa, positiva com positiva. E o nosso SIC apresentou um valor open line. Então, não é então esse capacitor. Vamos verificar então os próximos componentes que nós temos aí na nossa malha PP5V7. Não temos mais nenhum capacitor aqui nesse setor. Vamos aí retirar o zoom da nossa Yushujin e vamos verificar aí aonde tem mais componentes nesta malha para fazermos então a análise mais precisa e mais completa para vocês acompanharem aí. Vamos lá então. Do lado top de nossa board não temos mais nenhum componente referente a essa malha. Vamos verificar o lado bottom. Vamos lá no setor de backlight. Não tem nenhum capacitor dessa malha nesse setor. Opa, aqui está. Então nós temos aqui dois capacitores que estão nessa malha. Vamos verificar quais são. Então nós chegamos aí, ó, no capacitor C3933, que possui a mesma malha PP5V7 LCM AVDD H porta COM. E no filtro FL3912, vamos verificar então se o nosso curto ele ainda está nesses componentes. Vamos lá, vamos virar a nossa placa aqui para o outro lado, onde nós achamos esses componentes. Aí está. E então nós temos aí o C3933, que é este componente bem aqui. Vou mostrar para vocês, C3933. Vamos verificar então se ele possui curto. Multímetro em escala de continuidade, ponteira no terra, de um lado bipa, do outro lado bipa, os dois bipando aí com o nosso GND, com o nosso ground. Então realmente esse capacitor também está em curto e vamos verificar o nosso FL. FL3912 também possui curto na malha, é um componente que está em série, então ele não poderia bipar nenhum dos duas pads, mas, como vocês estão vendo, eles estão bipando aí os dois lados do nosso filtro. Vamos então medir com o nosso SIC para ver se nós encontramos o curto em algum desses componentes. Ponteira positiva, ponteira negativa, vamos lá. Ponteira positiva ao lado direito do nosso capacitor C3933. Ponteira negativa do lado esquerdo do nosso capacitor. E o nosso SIC ainda open line. O segundo componente da nossa malha também não é o componente defeituoso.
Com certeza também não é o nosso filtro que está em curto, pois ele não está em paralelo. Se trata de um filtro aí em série. Então não teria como ele estar em curto por ele mesmo. Ele está fechando curto porque algum componente que está na malha dele, e aí sim que está um componente que está na malha dele em paralelo, está em curto, automaticamente ele foi aterrado. Vamos clicar então do outro lado do nosso filtro, que está em série, e vamos identificar aqui ó, o C3929, que é um capacitor também, mas do outro lado do nosso filtro já muda então o nome da nossa malha para PP5V7 LCM AVDDH e não é mais a porta com, pois a porta com é de um filtro para o outro lado dele. Então vamos lá, C3929, vamos verificar com o nosso multímetro se ele possui aí curto. Então vamos lá, C3929, vamos identificá-lo aqui, vamos tirar um pouco do zoom para mim fazer a contagem. Como vocês podem ver, um capacitor grande, segundo capacitor grande. Um capacitor grande, segundo capacitor grande. Então vamos lá, no segundo capacitor e vamos ver então se ele possui continuidade com GND. Como vocês podem ver, os dois lados de nosso capacitor ainda possuem continuidade com o nosso terra, com o nosso ground, com GND. Já percebemos então que o nosso curto está após o nosso filtro, porque os únicos dois componentes que tinham antes do nosso FL, nós já fizemos a averiguação com o nosso capacitor inline checker e não identificamos então nenhum tipo de curto nos dois componentes que tem antes do filtro. Então não será necessário eu isolar a malha, removendo o filtro da malha para fazer o isolamento das duas pontas da malha, já que de um lado da malha só tem apenas dois componentes. Então vamos lá. Lado esquerdo do meu componente é o positivo, lado direito o negativo. Vamos respeitar então com a ponteira do nosso SIC, ponteira positiva do lado esquerdo, ponteira negativa do lado direito. E o nosso SIC então ainda apresenta open line, então nós não temos um curto nesse capacitor. Não é isso? Vamos conferir aqui se o meu curto, o meu SIC está ligado. Está ligado sim. Ó, se eu fechasse um curto direto, então o valor que iria apresentar no meu SIC aí seria de 1.8, 1.7, 1.6 e continua 1.4, certo? 1.4 é o mínimo valor aí que vai apresentar no nosso SIC caso nós encontramos o capacitor correto em curto. Então vamos lá. C3929, o defeito não é eles, FL3912 também já verificamos, vamos remover um pouco do zoom. Opa, achamos mais dois componentes que estão nessa mesma malha e eles estão seguindo aí para o nosso circuito integrado U3703, mas antes deles nós temos ainda dois capacitores, o C3901 e o C3712. Então vamos no C3901 e vamos conferir aí se ele também está em curto aí bipando com o nosso GND. C3901 é esse capacitor aqui e também está bipando aí com o GND dos dois lados de nosso componente. Vamos averiguar com o nosso SIC para possivelmente já localizar a nossa falha. Ponteira positiva na parte superior do nosso capacitor, ponteira negativa na parte inferior. Nosso SIC aí já apresentou um valor aí de 178.3, porém um valor ainda um pouco distante do curto total. Então nós já sabemos que nós estamos próximo aí do curto, porém ainda eu acredito que não seja esse capacitor. Vamos fazer mais uma análise, caso nós não achamos mais nenhum valor mais baixo do que o 178 que apresentou agora no nosso SIC, vamos voltar nesse capacitor para fazer a análise. Acima dele nós temos aí o C3712. Vamos medir o C3712 também com o nosso SIC. Parte positiva, polaridade positiva do nosso lead do nosso capacitor na parte superior, respeitando a ponteira de prova positiva na parte superior do nosso capacitor. Vamos lá? Opa! Verifiquem, pessoal, que nesse capacitor exatamente, nós não temos o lead negativo.
está faltando aí um lead. E nós temos aí, ó, um vestígio de uma possível aí oxidação próximo ao nosso capacitor. Aparentemente a placa nunca foi mexida, pois ela ainda possui todas as blindagens. A blindagem ainda é de fábrica, como vocês podem ver, mas nós temos um capacitor aí que está faltando um lead. Então não temos como nós fazermos a mensura do nosso capacitor com o nosso SIC, já que ele não tem o lead aqui, ó, da parte negativa, para fazermos então a medida aí de forma precisa. Não é isso? Então não temos como aí nós medirmos esse capacitor. Como não tem condições de nós fazermos a medição desse capacitor, infelizmente, antes de termos certeza do defeito do aparelho, nós vamos ter que remover então esse capacitor, pois ele já apresenta um defeito visual. Então nós vamos fazer a remoção dessa resina em volta desse capacitor para fazer a remoção do mesmo, e já que ele não tem a lead, vamos verificar se os outros capacitores vão aí sanar o curto dos outros capacitores na remoção dele. Caso não resolva, nós vamos então voltar com ele para o lugar. Na verdade, nós vamos trocá-lo, vamos ver o valor que esse capacitor apresenta em nosso esquema elétrico, vamos fazer a substituição, pois ele já está apresentando um defeito visual, que é a falta do lead, que é a falta da pad de solda. Vamos fazer a substituição dele e continuarmos então a nossa análise. Então vamos lá. Vamos fazer aí a remoção dessa resina. Vamos pegar aqui a nossa placa aí. Nosso suporte de placa iPhone, que ajuda demais. Vamos conectar na nossa placa para ela ficar bem fixa. Aí está. Então vamos aquecer um pouco dessa resina para fazer então a remoção da mesma e posteriormente fazer a remoção aí do nosso capacitor. Colocar aí 290 graus, acredito que já vai ser aí o suficiente para fazer a remoção da resina. Então vamos lá. Vamos virar aqui, a posição está meio ruim. Multímetro automático, vai desligar. Vamos girar agora mais um pouco. Aí está. Resina removida. Vamos então sacar o nosso capacitor. Vamos utilizar aí um pouco de fluxo pastoso. A mesa está uma bagunça. Hoje nós estávamos em dia de treinamento com a turma nível 1. Inclusive eles estão aí de parabéns aí com os desempenhos dele durante a nossa semana de treinamento.
E nós terminamos o treinamento aí, viemos aí fazer esse vídeo aí para vocês. Aí está o nosso fluxo. Vamos lá. Peguei muito, mas nós não vamos utilizar isso tudo. Vamos trocar a temperatura aí de nossa estação de retrabalho. Vamos então fazer o aquecimento para fazer a remoção do nosso capacitor, que pode ser aí o possível causador do nosso curto, já que ele já apresenta aí uma avaria visualmente detectada. E vamos ver aí se nós conseguimos aí colocar esse iPhone 7 para funcionar ainda nesse vídeo aí, ao vivo para vocês. Uma análise completa. Nós temos aí o Short Killer, mas nós não vamos fazer a utilização dele agora. Nós já temos um vídeo aí falando sobre o Short Killer. Então vamos tentar aí fazer uma análise aí o mais manual possível, para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Aí está. Removemos então o nosso capacitor. Vamos deixá-lo aqui. Nós não temos certeza se é ele o capacitor defeituoso, realmente. Vamos chegar a essa estação mais próxima aqui. Aí está. Já que fizemos então a remoção de um capacitor que estava nessa malha, que estava sem o lead, como vocês podem ver aí, o lead da parte de baixo está presente. Porém, do outro lado do nosso capacitor, não teria como nós fazermos aí a medida dele, porque vamos então pegar o nosso multímetro novamente, escala de bip, e vamos aí verificar se a nossa malha ainda continua em curto, ou se é o defeito em outro componente. Vamos lá, no terra. E aparentemente esse era o nosso capacitor defeituoso. Vamos verificar novamente, colocamos a nossa placa aqui. Esse é o nosso FL. Vamos remover o zoom. Então nós removemos o C3712 e vamos testar aqui o C3901. Que estava logo abaixo dele, que estava também bipando aí com o terra. Vamos verificar. Então nós possuímos aí, ó, um lado GND e o outro lado positivo. Opa! Então quer dizer então que o nosso curto da nossa malha aparentemente foi sanado. Mas antes de realizarmos aí a montagem do aparelho, vamos fazer o teste aí realmente aí no nosso capacitor. Nós já temos a certeza que praticamente é ele, mas de qualquer forma, vamos aí realizar o teste completo. Aí está o nosso capacitor, escala contínua e percebam, ó, que o nosso capacitor realmente está tendo aí uma continuidade interna. Realmente aí esse capacitor é um capacitor aí defeituoso. Antes de montarmos o aparelho para realizarmos os devidos testes, já separamos então uma placa sucata de iPhone 7, pois como nós profissionais aí sabemos, nós não podemos montar um aparelho ou colocar ele em funcionamento sem um capacitor, mesmo que ele esteja em paralelo. Se montarmos ele sem o capacitor, ele vai funcionar? Sim, vai funcionar. Porém, nós seremos o responsável pelo próximo defeito que esse aparelho aí apresentar. Porque esse capacitor em paralelo, provavelmente ele está na nossa linha aí como um filtro ou como desacoplamento para aí regularizar as ondas de nossa malha. Então, vamos utilizar aqui da nossa placa sucata, como vocês podem ver, a mesma placa Intel e nosso capacitor na nossa placa Intel aí, aparentemente aí está bom. De qualquer forma, vamos testar ele antes.
Vamos focar então na nossa placa sucata e vamos ver também, né? Vai que ele está em curto também. Bipando apenas de um lado. Podemos testar também podemos testar também o farad, se ele é farad, microfarad. Vamos verificar isso no esquema elétrico. Eu não abri o Double PDF na minha Yushunjin, porque nosso computador aí está, para falar a verdade, aí bem ruim, está travando aí quando a gente está abrindo aí o Double PDF, para mostrar para vocês qual é a medida desse capacitor no esquema elétrico de nossa Yushunjin. Então vamos lá fazer a remoção do nosso capacitor em paralelo do C3712 da nossa placa sucata para fazermos a aplicação aí na nossa placa de nosso cliente. Vamos lá? Aquecer. Nem removi a resina da placa sucata, mas tá bom, vamos lá. Já que é sucata mesmo. Com a resina aqui vai ser foda dele sair. E tirar a resina sem essa... Sem a plaquinha para segurar a nossa placa aqui, ela é difícil, hein? Ela fica se movendo. Aí já ajuda. Vamos lá. Aí está, removemos o nosso capacitor. Opa, segura aí. Vamos aplicá-lo na placa do cliente para fazermos aí um reparo de nível profissional. Vamos voltar aí com foco. Capacitor ruim já voou longe. Mas não tem problema, né? Temperatura aí de 400 graus. Geralmente utilizamos aí 380. Porém, nós estamos aí no ar-condicionado, está bem gelada a sala, nós estamos compensando aí na nossa temperatura. Tá quase. Assentou. Não sei se deram para vocês perceberem aí no vídeo. Aí está. Perfeitamente alinhado. Colocamos então o nosso capacitor na malha novamente. Vamos esperar a nossa placa aí resfriar um pouco. Vamos fazer a higienização do local que sofreu aí a nossa intervenção para fazermos a limpeza e fazermos a medida aí de nossa placa novamente. E vamos tirar então a escala de diodo reversa novamente lá no FPC do LCD para ver se o valor normalizou antes mesmo de nós fazermos aí o boot do aparelho e inicializarmos o nosso aparelho para ver se realmente aí a falha foi sanada. Já deve ter esfriado um pouco, para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos fazer logo aí essa higienização, utilizando sempre aí o álcool isopropílico.
Aí está. Perfeitamente. Muito bem soldado. Vamos então utilizar o nosso multímetro novamente e testar aí os componentes que estão nesse setor para ver se todos aí estão aí conforme o funcionamento. Vamos lá. Terra, positivo com positivo, tá ok. Terra, positivo. Vamos ver com o positivo do nosso filtro. Também está ok. Vamos ter que dar mais uma aquecida aí no nosso capacitor, porque a pad negativa dele ainda parece que não foi bem soldada. Vamos ver. Vamos dar mais um calor nele aqui, para acabar de chegar ele no lugar. Agora sim, vamos refazer o teste. Por isso é muito importante aí nós conferirmos aí as pads de comunicação dos componentes substituídos para termos aí a devida certeza do que realmente o componente foi bem soldado. Vamos verificar agora então. Agora sim. Negativo. Bem soldado. Positivo, continuidade com o componente que está na mesma malha. Continuidade com o nosso filtro. Dos dois lados do nosso filtro, como eu disse para vocês, o filtro está em série. E continuidade com o outro capacitor que também está na malha e o outro também. Então estão todos aí em boa comunicação e não estão mais em curto. Vamos fazer a higienização novamente. Aí está. Vamos verificar aí se o valor do nosso FPC se normalizou.
Vamos girar a nossa placa. Aí está. E a pad de número 1, eu não lembro mais o valor. Vamos voltar lá. Lá do bottom de nossa placa, onde nós fizemos a intervenção. E vamos lá no lado top de nossa placa, onde está o nosso J4502. E o valor de nossa pad de número 1, ela é de 510 em queda de tensão. Vamos trocar aqui, escala de diodo. Vamos ver então se o valor se normalizou. E aí está, 581, apresentando no nosso PP 5V7 LCM AVDDH porta COM. Vamos então ligar o nosso aparelho com o nosso display novo e posteriormente vamos ligá-lo com o display do cliente para vermos aí se vai ser necessária a troca do display do cliente ou se foi apenas aí o reparo de nossa board. Então vamos fazer a conexão do nosso display. Vou deixar aqui para vocês verem. Não foi então quem estava curioso aí para ver o Short Killer funcionar, né, o nosso Diego? Não vai ser dessa vez. Acredito que o problema foi sanado. E vamos ao teste. LCD conectado. Fonte consumo de 0,12. E repare, pessoal, foi um aparelho bem interessante pelo seguinte. Vocês viram que a malha LCM estava completamente aterrada e não apresentava consumo em nossa fonte de alimentação. Não apresentava curto nem nenhum tipo de consumo. Então isso acaba aí dificultando a nossa análise, pois se não gera consumo, não tem curto, não gera calor, então acaba ficando aí um pouco mais difícil a análise. Então nós fizemos uma análise aí bem manual para vocês, bem explicativa, para que vocês aí conseguissem aí acompanhar o raciocínio e talvez, quem sabe aí, aprender aí a fazer uma análise aí de forma prática, simples e correta, né? E vamos ver agora se foi bem eficaz também. Então vamos lá. Pino do nosso Power Key é o nosso pino 1 do nosso conector da tecla Power. Então vamos colocar o negativo aqui, o negativo do nosso cabo, do nosso Power Cable, na nossa pinça, que é condutiva, e vamos então realizar o boot de nosso aparelho. Atenção na fonte assimétrica, vamos regular aqui nosso microscópio para vocês verem aí. 73, 81, 85, 20. Soltamos o power. 21, 19, 22, 17. E aí está. Nosso aparelho aí voltou então a dar imagem, voltou à vida o nosso aparelho. Vamos esperar ele a terminar de inicializar. E já vamos verificando aí se já vai demorar os 4 minutos para iniciar, né? Quem sabe nós já temos uma codec para fazer aí também, já que é um iPhone 7. Não demorou para inicializar. Vamos remover o plástico para vocês terem uma visualização melhor, tá dando para ver direitinho. Então aí, ó, nós temos então um aparelho aí de volta à vida com um reparo aí ao vivo para vocês aí verem. Esse é do nosso cliente Bruno. Tava na minha cola aí para a gente realizar o reparo do aparelho dele, mas como essa semana nós estávamos em treinamento, eu não consegui fazer o reparo mais antes. Desculpa o atraso aí, meu amigo, mas resolvemos aí o seu problema, beleza? Então é isso aí, pessoal. Uma análise e um reparo aí ao vivo da placa para vocês aí poderem compartilhar aí com vocês, beleza?
Até mais, até o próximo vídeo. Gennady Tech, até o próximo. Valeu!